No vídeo de hoje quero falar sobre quanto que você precisa ter de satoshis para fazer parte do 1% mais rico. Aí pensando em um cenário de hiperbitcoinização e em alguns outros cenários também, levando em consideração diferentes níveis de adoção de Bitcoin. Então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar aí o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange aí bem fácil de utilizar, com uma interface bem intuitiva e eles têm várias soluções bitcoinheiras, então você pode comprar e vender Bitcoin, você pode adquirir um cartão com cashback em Bitcoin, soluções da Lightning Network e por aí vai. Então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição, onde você vai ver aí todas as informações e o link também para o meu cupom. Então voltando aqui para o tema principal do vídeo, aqui a gente vai pensar em alguns cenários, lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer clássico aqui do canal, mas então pensar em alguns cenários onde o Bitcoin absorveu boa parte do valor aí do sistema financeiro e trazer aí o valor que seria necessário para fazer parte do 1% mais rico, ou seja, para ser considerado uma pessoa rica aí nestes cenários, trazendo também o valor em Bitcoin. Por quê? Porque as moedas fiduciárias vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de um horizonte de tempo um pouco maior, fica difícil aí de colocar o valor simplesmente em moeda fiduciária, porque a gente nem sabe qual que vai ser, a gente não sabe qual será o valor dessas moedas fiduciárias, nem sabemos se elas vão continuar existindo. Então, por exemplo, o real existe desde 1994 e já perdeu boa parte do seu poder de compra desde então. E o dólar, que é uma moeda um pouquinho melhor aí do que o real, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. Então a gente tem essa diferença entre as moedas fiduciárias. Por exemplo, o dólar tende a se valorizar em relação ao real no longo prazo. Aqui a gente tem o gráfico do dólar em relação ao real, então historicamente, e o plano real então começou com a paridade ali muito próxima de 1 para 1, dólar e real, e desde então o dólar veio se valorizando aí em relação ao real. Não à toa, os Estados Unidos é uma potência muito maior que o Brasil, um país mais livre e com uma economia mais pujante, então, do que a economia brasileira. Então, por isso, por esse motivo, principalmente, a gente vai trazer também o valor aí em Satoshi, certo? Lembrando que o Satoshi é a menor fração aí de Bitcoin. Bom, então vamos começar aqui. A riqueza global, a estimativa recente para a riqueza global é de em torno de um quadrilhão de dólares aqui, segundo o ChatGPT, considerando ativos financeiros, imóveis, ouro e por aí vai. A população mundial hoje é estimada em torno de 8 bilhões de pessoas, ou seja, 1% mais rico globalmente seria em torno de 80 milhões de pessoas, certo? 1% de 8 bilhões. E aqui o primeiro dado interessante, porque já fica claro logo de cara que não existe Bitcoin para todo mundo. Então temos 80 milhões de pessoas e apenas 21 milhões de Bitcoins serão minerados em toda a história. Bom, então aqui, né, a oferta máxima de Bitcoins, 21 milhões de unidades, divisíveis em 100 milhões de satoshis cada um, né? Então, para simplificar, aí nem todos os 20 milhões estarão disponíveis. E sem contar que a gente tem perdas históricas, né? Estima-se aqui, segundo o ChatGPT na última versão aqui, então, estima-se que em torno de 19 milhões de unidades de Bitcoin estarão disponíveis. Seria a circulação efetiva, mas eu já vi algumas estimativas com um número muito mais baixo do que esse, porque principalmente no início, quando o Bitcoin valia muito pouco, as pessoas deixavam ali a sua chave privada em um notebook, em um pendrive, esqueciam, perdiam ele, esqueciam a senha, né, ou de repente perdiam acesso e não passavam aí essa sucessão para ninguém. Então, naquela época, as pessoas tinham dezenas, centenas e até milhares de Bitcoins, então eles não davam muita importância para isso, porque o preço era muito baixo e muitos Bitcoins foram perdidos naquela época. Então, eu estimo até que a oferta disponível aí de Bitcoins seja ainda menor do que isso e vai continuar reduzindo conforme as pessoas, aí, inevitavelmente, erros humanos acontecem, né? Então é interessante, não tem Bitcoin para todo mundo de fato. Então, quantos Bitcoins seriam necessários para estar no 1% mais ricos? Então, considerando aqui no primeiro cenário, se toda a riqueza global fosse representada em Bitcoin, lembrando, né, isso daqui é apenas um cenário, então a gente vai falar sobre outras possibilidades, mas não temos como prever o futuro com certeza, né? Óbvio. Bom, então aqui $1 quadrilhão divididos por 19 milhões de Bitcoins dá mais ou menos aqui 55,6 milhões de dólares por Bitcoin. E para estar aí no 1% mais rico,
Então, o mínimo global em torno de $1 milhão aí de patrimônio de hoje, né? E agora a gente vai pensar, bom, no futuro, quanto é que isso seria em satoshis, considerando, né, a inflação do dólar em satoshis. Então, seria necessário em torno de 0,018 bitcoins, né? Então, 1,8 milhões de sats aqui colocando, né? Bom, na verdade, perda de poder de compra do dólar em relação ao Bitcoin, né? Daria mais ou menos nesse cenário 0,018 BTCs, né? É 1,8 milhões de satoshis. E aí, alguns cenários mais realistas, segundo o ChatGPT. Então, se o Bitcoin absorver apenas parte, então, da riqueza global, ouro, parte de ativos financeiros e reservas nacionais. Eu não sei se esse cenário é mais realista do que o anterior, mas é um cenário mais brando, né? Poderia, por exemplo, ser um cenário intermediário entre a adoção total aí, do Bitcoin, né? Claro que ele não precisa adotar 100% aí da riqueza global, mas talvez boa parte, né? Mas falando então sobre a possibilidade do Bitcoin adotar, então, ou absorver 5% da riqueza mundial, ou seja, em torno de 52 trilhões de dólares, então um Bitcoin seria em torno aí valeria em torno de 2,7 milhões de dólares. E para estar entre o 1% mais rico, então seria, né, considerando aqui $1 milhão para 1% mais rico, então seria necessário 0,37 bitcoins, né? Então 37 milhões de sats. É um interessante, menos de um Bitcoin aqui. Considerando, mesmo nesse cenário onde o Bitcoin absorve só, entre aspas, né, 5% da riqueza mundial. Agora, considerando a adoção de 20% da riqueza mundial, então 210 trilhões de dólares, um Bitcoin igual a 11 milhões de dólares, e para estar no 1% mais rico, então 0,09 bitcoins seriam necessários, ou 9 milhões de satoshis. Então, resumindo, né, hiperbitcoinização total, ou seja, 100% da riqueza, 0,018 BTCs já te colocam no 1% mais ricos, e adoção parcial de 5 a 20%, então precisa entre 0,09 e 0,37 BTCs aí, né? Então, ter entre 0,1 e 0,5 Bitcoin em um cenário de adoção massiva já pode ser o suficiente para estar entre 1% mais rico do mundo. E aqui eu pedi aqui, né, para fazer uma análise por faixas de riqueza, então classe média global, top 10%, top 5%, mostrando quantos sites seriam necessários aí para cada nível. E eu pedi que sim, então. Então aqui ele reforça as premissas aqui, né, de riqueza global, oferta efetiva de bitcoins considerados e cenários aqui de 5%, 20% e 5% de adoção, né? E o preço implícito do Bitcoin que eu já mencionei antes, então 5%, 2,8 milhões de dólares, 20%, 11,1 milhões de dólares por Bitcoin e 100%, 55,6 milhões de dólares por Bitcoin, né? Lembrando que aqui provavelmente a gente vai ver uma expansão aqui da base monetária, do perda de poder de compra do dólar, aumento aí da quantidade de dólares em circulação, né? A gente pode ver isso. E daí, nesse caso, a quantidade de dólar por Bitcoin seria maior, embora seria um ganho nominal e não real, né? Mas enfim, feito esse disclaimer, a regra simples aqui é quanto maior a parcela da riqueza global em Bitcoin, menor será necessário, né? Menor será a quantidade de Bitcoins ou sats para entrar nessas faixas de topo. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nesses cenários, né, mapa de bolso por faixa de riqueza, para estar entre o top 1%, né, que foi o cenário que a gente falou anteriormente, $1 milhão aí, em torno de $1 milhão no futuro, o equivalente a $1 milhão hoje, só que no futuro, né, então 5%, 0,36 BTCs, 20%, 0,09 e 100%, 0,018, 100% de adoção, de absorção da riqueza global. Bom, para estar entre os top 10%, né, ou seja, com $150 mil, aqui segundo esta estimativa e essas faixas aí de renda, ou de patrimônio, melhor dizendo, né, do ChatGPT. Então, para estar entre os 5% não, né, a gente está falando de top 10% da riqueza global, né, dos ricos globais, as pessoas mais ricas, e considerando aqui alguns cenários. O primeiro cenário é de adoção aí mais branda do Bitcoin absorvendo menos aí da riqueza global. Seria necessário aqui no primeiro cenário, então, 0,054 bitcoins, no segundo cenário 0,0135 e aqui se o Bitcoin absorver 100% da riqueza global para estar no top 10% mais rico, seria necessário apenas 0,0027 bitcoins ou 270 mil sats.
Interessante, né? Para estar entre o top 5% aqui, então, já subiria neste primeiro cenário mais tímido aí de valorização do Bitcoin, então 0,18 BTCs, depois 0,045 e considerando aí um cenário de adoção mais forte aí do Bitcoin, então 100% da liquidez global, para estar no top 5% serão necessários 900 mil satoshis. E no top 0,1% aqui, então em torno de 5 milhões de dólares ou mais, né? Então você teria que ter pelo menos mais de 1,8 BTCs no caso de adoção branda. Então olha só, se você tem 2 BTCs no caso de uma adoção branda aí da riqueza global pelo Bitcoin, você precisaria de 180 milhões de satoshis, né? 1.8 BTCs. Interessante. E no caso de uma adoção aí generalizada do Bitcoin, absorvendo a totalidade do sistema financeiro global, então serão necessários para você estar no 0,1% nesse cenário aqui desenhado pelo ChatGPT, então 0,09 BTCs, então 9 milhões de satoshis. Interessante, né? E para você estar aí na metade superior da riqueza global do mundo, então aqui ele está considerando mais de 10 mil dólares de patrimônio, então você precisaria ter aí no cenário de adoção mais branda, de valorização mais branda do Bitcoin, apenas 360 mil satoshis, considerando a adoção aí do Bitcoin de 20% da riqueza mundial, em torno de 90 mil satoshis, e considerando o Bitcoin absorvendo 100% da riqueza mundial, então apenas 18 mil satoshis. Olha só, para você fazer parte da metade superior em termos de riqueza aí do mundo, né, 50% mais ricos do mundo. Muito interessante, né? Bom, então aqui tem uma leitura rápida, né, para decorar a quantidade de satoshis necessários para estar no 1% na hiperbitcoinização, na adoção forte e na adoção parcial. E aqui a observação, usei marcos globais aproximados, né? Top 1% igual a $1 milhão, top 10% igual a 150 mil dólares, etc., para dar clareza didática. Em estudos específicos, esses scores variam, mas a ordem de grandeza se mantém. Então, muito interessante aqui essa estimativa. Eu quero saber a opinião de vocês. Será que aí alguns milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de satoshis serão necessários para estar entre a parte mais rica da população no futuro? Quero saber a opinião de vocês, né? E isso é muito importante porque hoje em dia o jogo aí do mercado financeiro é um jogo muito mais de cartas marcadas. Conforme políticos e burocratas vão expandindo a base monetária, eles se beneficiam via efeito Cantillon. E se vocês não sabem que é efeito Cantillon, tem outros vídeos falando sobre isso aqui no canal. Mas basicamente, políticos e burocratas se beneficiam, né? Quem está mais próximo, entre aspas, da impressora de dinheiro se beneficia com a impressão de dinheiro. E você aí acaba pagando a conta via inflação. Então, o Bitcoin é um sistema mais justo. Ele não vai resolver, obviamente, todos os problemas do mundo, criar uma utopia na Terra, porque isso não existe, nunca vai existir, mas é um dinheiro muito mais justo, porque ele é descentralizado, ninguém é o dono do dinheiro, certo? Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, mas ele já não tem mais controle aí sobre o ecossistema do Bitcoin. É um ecossistema descentralizado e muito menos dependente aí de políticos e burocratas do que a moeda fiduciária, a moeda estatal aí, que depende da boa vontade de políticos e burocratas. Então é interessante porque neste cenário aí, a riqueza mundial que hoje está concentrada em algumas pessoas pode mudar, mas isso vai depender muito aí de quão cedo as pessoas vão perceber essa mudança que pode estar acontecendo diante dos nossos olhos. Bom, então se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem apoiar ainda mais o canal, viabilizando vídeos mais frequentes e com mais qualidade, considerem também apoiar financeiramente o canal, fazendo parte da área de membros, aí com uma contribuição pequena mensal, ou mandando aí super thanks também para o canal. Enfim, vou ficando por aqui, muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.